Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Cris de Pascoal, estou aqui com o Ronaldo Monteiro, meu amigo, né, parceiro aí do Prom TV. E hoje a gente quer bater um papo com vocês, né, sobre esse momento novo que está acontecendo, tantas pesquisas do meio ufológico. Vocês vão escutar um pouco de miado de gato, né, Ronaldo? Sim, os nossos companheiros aqui. Fala para ele quantos gatos tem aqui na minha casa. Nossa, eu tenho uma família de gatos maravilhosa. Felinos. Então, a gente está entrando agora porque a gente quer que vocês mandem perguntas. Eu vou estar acompanhando vocês aqui. E nós temos muito para falar sobre ufologia e espiritualidade, até porque nós estamos num momento em comum da nossa humanidade, né? Exatamente. Vocês podem ser certeza que muitas novidades vêm, né, Ronaldo? Muitas novidades. Inclusive, uma dessas novidades é a questão da nova espécie da humanidade, que são seres híbridos. Aliás, todos nós, né, Cris? A gente está passando por uma transformação e nós estamos nos revelando como pessoas que têm uma mistura de raças, que essas raças são oriundas de outros planetas, tá? Então, você aí, internauta, você também é um ser híbrido. Eu não tenho dúvida que a nossa humanidade inteira é híbrida, né? E tem muitas pessoas que já estão se revelando, até pelo próprio parapsiquismo, né, que está acontecendo. Tenho recebido muitas perguntas aí dos internautas, e eles vêm me perguntando, nossa, está acontecendo isso comigo, é real? Gente, é real. Nós também estamos nos transformando, nossa consciência está cada vez mais ampliada, nós estamos aí adquirindo, né? As nossas habilidades novas cósmicas, habilidades, né? paranormais, que na realidade estavam aí, meio que dormentes, mas com a nossa ampliação da consciência, cada vez mais você, o seu vizinho, o seu irmão, o seu parente, todos nós estaremos aí mais perceptíveis, né? E eu e o Ronaldo, nas nossas pesquisas, nós vimos coisas incríveis, já com pessoas do nosso conhecimento. A gente não vai citar nomes aqui, porque também a pessoa não deu essa abertura, né? Mas nós presenciamos eventos muito impressionantes, muito legais, e que são pessoas que estão aqui, e que ficam bastante confusas nessas questões, porque o que a gente vê no meio ufológico é a divisão dos pesquisadores. Uns dizem, só tem luzinha no céu, ufologia é isso. Outros dizem, não, só tem incorporação de ET. Não, gente, nós todos aqui somos uma mistura genética desses seres. E nós mesmo vamos nos revelar cada vez mais. Eu tenho certeza que você, de alguma forma, está passando por esse momento de transformação interna. E essa transformação causa essa ampliação consciencial que nos delega, então, todo o nosso parapsiquismo, ou seja, nosso acesso às nossas habilidades multifuncionais e multidimensionais. Exatamente. Então, para essa mistura de raças, né? Porque muito se fala sobre questões extraterrestres, mas nós somos seres extraterrestres porque a nossa família cósmica fez, há muitos anos atrás, uma mistura de raças. Então, o que nós estamos passando hoje é sermos reativados em nosso DNA sobre essa questão dessas misturas que aconteceram no passado. Então, você aí já deve ter algum tipo de percepção, né? Ou mesmo essa visão do mundo, que é totalmente diferente do que você pensava 20, 30 anos atrás. É verdade. Inclusive, muitas pessoas que têm a síndrome do estrangeiro, aquele vazio interior e sentem saudades de não sei o quê, de algum lugar que não sabe onde, são essas pessoas que cada vez mais estarão se revelando. É como se nós fôssemos um negativo, né? Estivéssemos até agora vivido no negativo, e de repente vem a nossa própria revelação. E é uma coisa totalmente íntima e pessoal. E chega a assustar, sim. Claro. Né? Eu tive algumas coisas que restou muito, não vou nem comentar, mas o Ronaldo vai comentar de algumas coisas que ele conhece, de pessoas que nós presenciamos pessoalmente, que têm habilidades que não são só humanas, são muito mais que humanas. Inclusive, existe um grupo de pesquisa, se vocês não sabem, dentro de uma faculdade aí, importante aqui de São Paulo, que tem crianças como se fossem os X-Men. É claro que não na mesma proporção, né? Daqueles caras que fazem todas aquelas... Telecinésia, né? O que nós vimos lá são telecinésia, telepatia, né? Pirogenia, né? Que é a habilidade de colocar fogo. E os pais dessas crianças acabam não conseguindo lidar com isso direito, né? Não é verdade, Ronaldo? Tem crianças, para vocês terem uma ideia, que os olhos delas são olhos praticamente de gatos, né? Eles enxergam à noite e os olhos brilham. Isso vocês podem pesquisar na internet, que vocês vão encontrar bastante coisa. É verdade. Inclusive na China, né, como a população é gigantesca, esse número de ocorrências ou evidências, você vai encontrar isso de forma mais fácil, tá? Quando você pesquisa na internet. Como você mesmo disse, né,
tem crianças e até mesmo jovens Adultos que conseguem também, né? adultos que movimentam pedras, que movimentam móveis, Verdade. que tem a parte de colocar fogo nas coisas, mas não é por querer, mas é uma habilidade que ele tem que ele não tem controle ainda. Então nós temos muitas coisas aí para falar sobre isso, Cris. Não, são coisas muito interessantes. Tem uma pesquisadora dos Estados Unidos, ela tem feito uma pesquisa muito interessante, falando de uma nova humanidade. Claro que essa nova humanidade, ela tem habilidades incomuns, né? Uhum. E também tem um nível de consciência bem maior do que o do senso comum. Mas o senso comum, eu tenho percebido, Ronaldo, que vem, inclusive, acessando muitas coisas. Exatamente. Né? Uhum. Então, assim, vamos falar, eu vou até colocar meu óculos, tem umas perguntas aqui para você, Ronaldo, que eu sei que você estudou bastante esse assunto. Sim. Quem é essa hipnoterapeuta, escritora que defende essa tese, Ronaldo? Bem, trata-se da Mary Rodwell, tá? É uma escritora, é uma ufóloga e também tem toda uma capacidade da parte de hipnoterapia, tá? E ela, dentro dos pacientes que ela tratou, ela fez regressão com esses pacientes. E foi revelado de alguma forma que essas pessoas tinham uma ligação, em algum momento, com a capacidade, por exemplo, cognitiva superiores às pessoas em comuns, né? Então, dentro dessa pesquisa, dentro dessas uma série de evidências que ela acabou juntando, ela revela isso numa entrevista, tá? Onde ela diz o seguinte, né? Que ela encontrou evidências de uma nova espécie humana que vive entre nós, tá? As quais têm essa capacidade cognitiva e tem o DNA alienígena. O alienígena, a gente tem que entender nesse aspecto que é nenhum componente biológico conhecidos na Terra. Está misturado dentro desses pacientes, tá? Então, uma outra coisa que ela diz acreditar nessa nova espécie é justamente uma tese, né, que ela revelou dentro de um best-seller, que através do Alex Brooks, tá? E ela, então, dentro dessa questão, ela estudou sobre as crianças das estrelas. Então, são várias evidências, várias entrevistas que ela começou a identificar situações semelhantes dessas pessoas que não conseguiriam se encaixar nessa humanidade que a gente conhece hoje, que são os X-Men. É verdade. Na realidade, tudo que é ficção, que está aí como ficção, na realidade, são pessoas que tiveram a capacidade, talvez, de viajar mentalmente para o futuro, né? E trazerem esses conhecimentos, né? Dessas possibilidades, né, Ronaldo? Exatamente. A gente vê que esses filmes que estão aí hoje, é uma questão de tempo para que a gente possa ver isso na prática. Eu mesmo, Ronaldo, eu tenho uma sobrinha, ela se revela uma excelente pintora. Perfeito. Assim, você chegou a conhecê-la, né? Então, ela pinta maravilhosamente, os olhos, é uma coisa muito real. Assim como tem um monte de criança que tem outras habilidades, mas não é só criança, não. Você que está despertando aí também, você provavelmente tem alguma habilidade que você desconhece. Quando acontece, você diz para você mesmo, não, isso não fui eu, não é possível. O que é a intuição que nós temos? É o telefone, né? Nós temos nossa ligação direta, nossa antena conectada aí com o universo. Então, a gente consegue ter umas intuições e a gente tem que prestar muita atenção para isso. Eu lembro que, há muito tempo atrás, eu estava dentro de uma escola e um amigo falava assim, nossa, meu carro vai ser roubado. Quando chegamos no local, o carro dele havia sido roubado. Ele sentiu que o carro estava sendo roubado, entende? Então, assim, a gente tem que dar crédito ao que nós sentimos, porque o sentir, pessoal, ele é a força da razão que nos leva à compreensão. Se você começa a perceber quem é você, quando você começa a perceber quem é você, você começa a perceber também as suas potencialidades. E começa a ter um acesso maior a essa antena, glândula pineal, né, que nós chamamos, e aí você começa a perceber mais o que está ao redor e das possibilidades que podem ocorrer. E aí você pode fazer suas escolhas, né? Ou dar vazão a esse sentimento ou cortar, né? Olha, esses dias aconteceu uma coisa interessante comigo. A gente fala, não, eu sempre me vejo uma pessoa muito amparada espiritualmente, né? E estou dentro de um banco, percebi que estava acontecendo alguma coisa errada. Aí o cara falou assim, dá para você sair rápido daqui? Sai logo. Eu tinha retirado um dinheiro no caixa eletrônico, o cara me tira rápido de lá. Eu falei assim, olha, de repente eu olho para trás, todo mundo deitado no banco. Um assalto. E sabe quem mandou eu sair? O próprio bandido.
Ou seja, ele não deve ter me enxergado, ele deve ter visto outra coisa, né? Se alguma coisa que me amparasse realmente. Porque o cara, quando ele vai fazer esse tipo de coisa, ele está tão fora de si que ele não vê, ele não consegue enxergar. Sei lá o que ele viu, Ronaldo. Mas na verdade, são os filtros, né? O filtro dele não enxergava aquilo. Então, eu falei assim, nossa, que interessante, né? Então, uma pessoa falou assim, eu sou azarada. Não é azarado, gente. A gente fica colocando muitas essas questões negativas na cabeça, elas ocorrem com a gente. Como eu sou uma pessoa que não estou focada nessas questões negativas, eu não tenho essa questão de estar sempre envolta de problemáticas negativas, entendeu? Então, assim, é uma facilidade que eu tenho. Eu tenho certeza que você aí deve ter algum caos, né? Alguma habilidade que você ainda não sabe. Eu tenho algumas aí, eu vou falar de algumas aí, e umas já até aconteceu comigo dentro de um vídeo que vocês viram, onde eu estou fazendo um vídeo em frente ao computador, uma coisa caseira, e de repente acende os meus olhos. Não tinha luz, não tinha nada. Se vocês quiserem conferir, é no Híbridos, Entre Nós, do Fator Paranormal. Isso foi levado para análise e tudo, mas é uma habilidade que você não sabe que tem. Entendeu? Não é uma coisa que você sabe. A outra, que tinha um internauta, Ronaldo, que eu achei interessante, ele me mandava as fotos com o risco... você já viu isso, né? Sim, os olhos, né? Os olhos meio que... Felinos. Essa com a fenda... Aí umas pessoas diziam para mim, você é reptiliana, você... Olha, gente, eu falei assim, eu não acho que eu sou reptiliana, até porque eu não tenho nada contra. Se eu fosse, eu ia honrar todos os reptilianos, porque honrar seria trabalhar para a luz, trabalhar para o bem, entende? E existem reptilianos positivos, a gente sabe disso, que trabalham proevolutivamente. A gente não pode jamais condenar nenhuma raça nessas questões, né, Ronaldo? Exatamente. Mas você tem as suas possibilidades. E eu tenho uma pergunta aqui, Ronaldo. Como você pode identificar essa nova espécie de híbridos que essa pesquisadora está falando? Então, dentro dessas pesquisas, as respostas que ela tinha dos pacientes, principalmente os jovens, né, eles afirmaram que eram seres de outro planeta, eram alienígenas. E também outras questões que esses pacientes apresentaram para ela é a forma de pensar que saía fora do comum. Exemplo, né? Essa criança ela era muito mais preocupada com as coisas ambientais, ela é mais preocupada com os animais. Então, os aspectos para um jovem que tinha essa questão, comparando com a humanidade de uma forma mais padrão, eles tinham um comportamento já mais maduro, né? Então, além dessas capacidades, por exemplo, essas crianças, elas têm uma capacidade de entender a parte, por exemplo, do pensamento. Elas conseguem ler pensamento. Então, alguns pais tiveram dificuldades de lidar com essas crianças, porque eles pensavam nas coisas e a criança já falava antes deles falarem. Então, os pais falam assim, espera aí, meu filho, eu ia falar um negócio para você, como é que você sabe? Não, mãe, eu sei que você vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Então, isso começou a assustar alguns pais, por isso que as crianças foram tratadas por essa hipnoterapeuta, né, essa psicóloga. Então, ela começou a ser tratada porque os pais direcionavam, porque era uma coisa que estava acontecendo na família que todo mundo não sabia o que estava acontecendo, assustado. Então, a questão que ela comentou da sobrinha sobre a parte de pintar, né, por exemplo, as artes. Você deve ter observado, por exemplo, no YouTube, você vai ver uma criança de 3 anos, chinesa, tocando um piano. Maravilhosamente bem. Então, assim, é Chopin, entendeu? Ele consegue tocar de uma maneira que é impossível determinar que aquele ser de 3 anos teria que treinar pelo menos uns 25 anos para tocar do jeito que ele toca. Então, é uma questão de lógica, né? Aqueles que não acreditam, por exemplo, de vida após a vida, não acreditam da possibilidade das multidimensões ou dos experimentos aqui na Terra, eu diria que vocês, internautas, têm que refletir um pouco. Porque jamais um ser vai ter uma habilidade, como eu vi uma outra garotinha tocando bateria. Atributos evolutivos. Exatamente, já traz a carga, traz toda a bagagem. Toda a bagagem do que ela já experimentou, do que ela já fez. Isso é muito simples de entender. Por exemplo, tem uma universidade, eu não vou citar o nome, né, porque eles fazem isso de uma forma meio confidencial, uma pesquisa, mas eu estive pessoalmente nesse local e tinha uma menina, eu só vou citar o nome da menina aqui, eu fiquei muito impressionada. Ela chama-se Natasha. Ela tinha 5, 6 anos. E o pesquisador, que é um médico, né? Ele perguntou para mim, ele falou assim, Natasha, pega aquele grampeador pro titio. O que eu pensei? Que ela ia lá pegar o grampeador. Ela ficou do meu lado, começou a tremer a cabeça, ela trouxe de forma telecinésica esse... Então, eu já presenciei muitos eventos paranormais reais, reais, onde não tem trucagem, onde existe pesquisa, entendeu?
Então, o que você percebe? Nós somos mais do que simplesmente esse corpo físico. E esse corpo físico, com o tamanho da nossa caixa craniana, ele veio preparado para vir consciências muito mais elevadas, até porque a gente não usa, né? A gente usa uma pequena porcentagem, né, da nosso cérebro aqui, da nossa, né, capacidade mental. Uhum. Então, você imagina que, eu conversando com um guru aí indiano, uma vez ele me disse assim, tudo é treino. Como você explica que um cara fica aí 40, 50 dias sem comer, né, e estado de meditação e não acontece nada, a frequência cardíaca sendo monitorada, exatamente, entendeu? Nós todos temos GNAs, né, ou DNA, de outros seres. exatamente. E eles vão se manifestar. Pode ser na idade mais tenra, pode ser na idade mais madura, mas quanto mais consciência você vai adquirindo, quanto mais visão de unidade você vai adquirindo, mais isso vai ser ampliado. Eu já tive cada experimentos assim, maravilhosos, com a Sônia Rinaldi, algumas coisas de transcomunicação que são inenarráveis. O Ronaldo participou do Cron, ele já viu isso. Já presenciei isso. A Sônia, para mim, ela é um alienígena, a Sônia Rinaldi. Só que se você perguntar para ela, ela fala assim, não tem nada a ver com isso, eu sou um ser humano. Claro, nós somos todos humanos, mas nós temos essa capacidade ainda assim, latente, né? Pronta para ser desenvolvida. E essa era de Aquários, pessoal, é a era do desenvolvimento mental, onde nós aprenderemos, sim, a desenvolver telepatia, a exercer telecinesia, nós começaremos a perceber os outros sem as máscaras, né? Sem os vernizes, sabe? Através do nosso sentir. As pessoas sempre me perguntam, mas como você lá em transcomunicação, vocês não percebem se assediador ou amparador? É claro que percebe. Claro. Nós temos a capacidade, pessoal, de fazer leitura bioenergética. Exatamente. O sentir o outro vai nos falar se a pessoa está mentindo, se ela é uma boa pessoa, se não é uma boa pessoa. Quantas vezes a gente fala assim, mas a mãe da gente tem uma língua, né? Exatamente. A mãe da gente fala, acontece. Por quê? Eu falo isso muito da minha mãe, que minha mãe é italianona, o Ronaldo conhece ela. Porque elas, com o tempo, elas vêm adquirindo a percepção, né? Exato. Com cuidado com os filhos, com o amor. O amor é uma força... uma conexão... enorme, né? Não vem? Exato. Então a mãe fala para você, não faz isso porque você vai se ferrar. Ou você leva aquele namorado ou namorada para casa, né? A mãe fala, você vai se ferrar, essa pessoa não é legal. Você escuta, porque boca de mãe, gente, é um problema, viu? Elas têm essa conexão pelo amor que elas sentem por nós. Tem essa conexão, sim. Sabe? Então, respeitem teu pai, principalmente pai e mãe, porque são sagrados. Sim. Mas a mãe da gente é uma coisa impressionante. Eu falo pela minha, né, Ronaldo? Se a mãe falar assim para você, filho, tá mó sol de manhã, e ela falar assim para você, pega um guarda-chuva porque vai chover, chove, ok? Porque a habilidade que ela tem em relação à conexão com o filho é enorme. Então, ela enxerga no filho o que ele mesmo não consegue ver. É verdade. Eu tenho mais perguntas aqui para o Ronaldo, hein, Ronaldo? Você estudou bastante esse assunto, vamos lá. Como essa nova espécie surgiu, Ronaldo? O internauta está perguntando aqui. Então, o que acontece é o seguinte, se a gente falar, relacionar o advento da ufologia, que é de 1950 para cá, que são as abduções, nós estamos falando de tempos modernos. Correto. Então, as abduções, elas ocorreram, houve uma mistura dessas raças, algumas para sobrevivência. Então, nessa mistura, a gente herdou desses seres algumas capacidades. Curiosamente, tem um filme que vocês vão assistir chamado Paul, o ET. Recomendo vocês assistirem. Que fala muito sobre isso, sobre as capacidades que nós temos nessa mistura de raças. Tá? Quem não assistiu, assistam. Ele vai falar, por exemplo, lá da capacidade, por exemplo, de telecinésia. E tem uma capacidade que ele mostra que é da invisibilidade. Tudo isso é possível, pessoal, com o poder da mente. Uma coisa que a Cris comentou, eu reforço, o que você pensa hoje é o que você cria. Então, dê qualidade aos seus pensamentos. O que você quer para você? Então, nós somos seres extraterrestres, sim. Nós temos todas essas misturas. Isso surgiu há milhares de anos atrás. Só que para a época que a gente está vivendo, isso ficou mais aflorado. Então, esse período, por exemplo, de 1980... até o ano de 2030, essas revelações serão cada vez mais fortes, tá? Então, vocês vão observar nas suas famílias, vão observar com seus filhos, vão observar até nos adultos, essas capacidades, elas sendo exploradas, né? Então, por exemplo, tem crianças, por exemplo, que estão na frente da televisão, isso não é só questão de filme, ela consegue atuar dentro dos aparelhos eletrônicos.
desliga a televisão, liga outro aparelho, elas chegam dentro de casa, a luz ela começa a ter intermitências, latências, mas por quê? Somos campos bioenergéticos, né? Somos totalmente formados por um campo eletromagnético, conectado ao planeta e conectado com essa parte cósmica. Então, vocês aí, que talvez alguém fale que vocês são pequenas peças aqui no planeta, vocês são grandes coisas. E tirando um pouco ao lado da divindade, ou da religião, ou espiritualidade, tecnicamente, você é um ser híbrido, um ser extraterrestre vivendo aqui no planeta Terra. É isso aí. E eu vou falar mais. Fazem sempre que a gente pense que nós somos muito menos do que isso. Sabe por quê? Porque a religião que está instituída no planeta é uma forma de domínio. Então, logo de cara, você já nasceu pecador, para qualquer religião. Você tem que ser ovelha. Ovelha é aquele cara que é bicho tolo que vai para o abate chorando. Não se pergunta nem por quê, né? E pergunte por que o JC da tribo dele era chamado Leão de Judá. Primeiro, porque ele tinha uma ligação com forças extraterrestres mesmo. Exato. Né? E tinha a ver com Lira, que a constelação do leão está ali, entendeu? Então, toda essa tribo já tinha uma ligação, eles sabiam, os essênios sabiam disso. Então, assim, gente, Sírius aí que está, inclusive, alinhado com as nossas pirâmides. Exatamente. Não tem um motivo, nós não somos frutos de um acaso, foi tudo muito programado. Nós somos escravos, conforme disse o Zacarias, sem dúvida. Agora, os pesquisadores estão dizendo que nós temos matéria de todo o universo. Exato. E cada vez mais a ciência está deixando claro que nós somos mais do que esse corpo físico, né? Que somos além, que a nossa mente está aqui, né? Só que o nosso cérebro está aqui, mas a nossa mente está além do... Que é a nossa conexão com o cosmos. Por quê? Nós temos aqui uma glândula pineal, que é uma antena parabólica, e ela cada vez mais está sendo desenvolvida. Quanto mais você acessa conhecimento de si mesmo, e você vai quebrando com as crenças irracionais que foram te impostas multissecularmente, mais você vai ampliando essa antena. Da pequena anteninha, você vai se tornando uma parabólica cósmica. E você vai conseguir perceber o que muitos não percebem. Né? Então, assim, fiquem ligados. Cada vez mais, nós estamos num tempo que agora vem toda essa tempestade solar, que é para clarear a nossa visão. Clarear e que essas conexões sejam quebradas. Essas conexões que veio deixando a nossa glândula totalmente encracolada, sabe? Os cristais estão aí, sendo limpos por essa conexão do Sol aí. Então, tem um motivo para isso acontecer, né? E a gente fala, não, tá tudo horrível, não é que tá tudo horrível. Sempre esteve, só que agora nós estamos enxergando o lixo social que nós estamos. E para que a gente consiga mudar tudo isso, a gente precisa ver, olhar, sabe? E não repetir o erro, né? Seja em qualquer departamento da vida. A inteligência está nisso, Ronaldo. A gente perceber as nossas atitudes e não repetir o erro. Isso se torna a roda do Sansara. Você vai e volta no mesmo problema. É um ciclo que não um ciclo vicioso, né? Mas eu tenho mais perguntas para o Ronaldo, hein, pessoal? Vamos lá, Cris. Baixa mais a pergunta. Vamos baixar aqui a pergunta. Existem outros pesquisadores que falam a respeito disso? Sim, na verdade, está a Cris aqui, também é uma outra pesquisadora, né? Mas existem pesquisadores no planeta inteiro que estão se deparando, tá, com essa questão, e eles chegaram em algumas evidências que a ciência não consegue comprovar, porém, na parte quântica ou mecânica da questão evolutiva, eles percebem que tem uma lacuna enorme e que eles não sabem o porquê está acontecendo neste momento. Nós aqui, até os nossos internautas que acompanham o nosso trabalho, sabemos que estamos num momento de transição planetária, né? E falando até da questão da glândula pineal, que por muito, muito tempo ela se calcificou. Imagina uma massa, né, forte, dura, que não deixa esse cristal que tem na glândula pineal enxergar as outras dimensões. Verdade. Então, na época, por exemplo, da Idade Média, que foi ataque em relação aos bruxos, é que eles tinham outra visão, gente. Nessa época já tinham os nossos parapsiquismo, tinha uma série de outras questões que foram combatidas por esse governo oculto, né? O mesmo governo oculto que tenta restringir as nossas capacidades. Então, olha só que coisa incrível. Uma forma de domínio, Uma forma de domínio. Então, a glândula pineal, também na modernidade, por certos outros afluxos e produtos que a gente consome, manteve a pineal calcificada. O que está acontecendo agora com essas energias solares? Está quebrando, descalcificando, entendeu, pessoal?
Então tem o orgonite, por exemplo. Orgonite que quebra, né? Também. Que quebra também. Tem alguns produtos, né? Isso. Então, nessa questão desses pesquisadores, eles chegaram à conclusão do seguinte: o que está acontecendo, e das pesquisas que já aconteceram em todo o globo, eles chegaram a uma única conclusão: existe uma parte do DNA que não é da Terra. Então, olha só, não é da Terra. Uma coisa que a gente tem que se lembrar é o seguinte: a nossa formação química e biológica, nós temos o carbono. Como é que o carbono surge? Através da explosão de uma estrela, né? Então, esse material, nós somos feitos de poeira estelar. Pois certo, é. Certíssimo. E outra coisa, as pessoas falam, não, o ser humano é um animal adaptado, adaptável ao planeta. Veja bem, nós não somos adaptáveis, nós somos diferentes de qualquer outro animal, porque os outros animais, eles estão na Terra, eles não precisam colocar roupa quando está frio, eles não precisam tirar roupa quando está calor, né? Nós somos seres que estamos aqui tentando nos adaptar ao planeta Terra. Entendam isso, pessoal. Nós usamos óculos escuros por causa do sol, nós usamos, né? Então, assim, gente, a coisa está muito evidente. É claro que tem pesquisadores que nem o David Jacobs, que ele diz que está havendo um processo de hibridização na raça humana para que esses híbridos no futuro tomem conta do planeta. Gente, do meu ponto de vista, é tão pequeno isso, porque se nós somos todos híbridos, que somos, né, pela própria história que diz Zecharia Sitchin, na Gênesis humana, que ele descortinou aí 60 mil tábuas sumerianas. Então, com certeza um dia a humanidade vai se unir, né, em pró de um movimento humanista e espiritualista, quebrando essas crenças e perceber que, através da nossa unidade, é que nós seremos essa grande força mutante. E olha, a coisa é tão séria que vai para o ressonância. ET nenhum vai querer invadir o nosso planeta. Sabe por que não vai querer invadir? Então, eu vou explicar para vocês. Isso eu falo porque eu já conversei com eles via transcomunicação, em projeção da consciência. Eles não vão querer invadir de jeito nenhum, porque nós somos protegidos. Ao contrário, né? Ao contrário, eles nos protegem. Conversei com o Eric von Däniken. Eu estive com o Eric von Däniken 2 vezes. Ele diz o seguinte: é uma utopia achar que os ETs vão invadir a Terra. Seja quem que esteja propagando isso, é uma coisa extremamente negativa, antiética. Gerar medo, né? Para gerar medo, guerra, porque nas pirâmides estão dizendo que eles são os nossos parentes e que eles são os vigilantes que voltarão para se unir à raça humana. Então não foi só Anunnakis que estiveram aqui. Vamos deixar isso bem claro. Eu conversei com o Eric. Ele falou: os seres que construíram as pirâmides, eles estão aqui em volta. E não é isso. Tem seres negativos aqui no planeta? Claro que tem. Como tem os terrestres negativos. Tem os terrestres negativos. Agora, nem todos são negativos. Nós temos salvaguarda, gente. Até existe em Porto Rico, para quem não sabe, Ronaldo, um local que tem um aparelho que as pessoas acreditam ser, inclusive falei com o professor Salvatore uma vez, ele mostrou isso no congresso, que acredita ser um aparelho que destrói meteoros. Isso aí. Então, gente, olha só a proteção. E nós tivemos uma prova há pouco tempo, quando aquele meteoro foi na Rússia, Na né? Rússia. Na Rússia. Destruiu todas as janelas, teve aquela explosão de som. O que aconteceu? Né? Vocês podem ver no YouTube. Conta para o pessoal o que aconteceu, Ronaldo. Então, houve essa aproximação desse bólido rochoso, só que ele ultrapassou as barreiras de proteção. Quando ele chegou em determinado momento, houve uma explosão, que foi o movimento do som dessa explosão, atingiu toda uma área e os vidros, as portas, tudo caíram. Né? Então, graças a Deus não houve uma coisa mais pesada, chegou muito próximo. Por que eles fizeram isso? Para fragmentar. Isso. Porque a coisa fragmentada não causaria tanto problema quanto um objeto inteiro, entendeu, pessoal? Então, o nosso problema aqui é resolver as nossas relações interpessoais, né? A raça humana tem problema com a raça humana e com toda a diversidade. Então, está na hora de parar com essa competição de humanos para com humanos, com a diversidade, achando que a gente sempre tem que ganhar, que um ou outro tem que perder. Não é assim que funciona. O dia que a gente começar a compreender que a gente vai crescer muito mais estando juntos, iremos muito mais longe estando unidos do que divididos como estão querendo nos fazer, né? Na política, na religião, em tudo. Né? Eu acho que vai chegar um momento bem legal, e isso está para acontecer, porque a ciência está avançando no sentido de estudar a espiritualidade e fazer essa unificação. Né? E a gente vê que também dentro das questões religiosas existe muito engodo. E esses engodos são o quê? Para embotar a nossa visão, para que a gente não veja as coisas como são. E é claro que atrás desses engodos
Tem seres nefastos, extrafísicos, Sim, claro. que querem nos manter vendados, medrosos, sabe? Então, assim, vamos acordar e vamos entender quem somos nós. Aí sim nós daremos um grande voo planetário. E por isso que eu e o Ronaldo resolvemos fazer essa pauta. Né? Estamos falando de híbridos. Não, eu não sou híbrida, nem o Ronaldo. Todos somos, eu quero dizer para vocês. Exatamente. Todos somos, nós temos defeitos comuns e qualidades incomuns. É isso que rola, entendeu, pessoal? Todos somos. Então, imagina essa moçada que está chegando agora. Se eles forem bem direcionados, né, o que não vai ser nosso planeta? Nós temos grandes cientistas aí de 20, 25 anos. Então, gente, esse momento é um momento muito sublime da humanidade, apesar de todo esse caos. Mas é do caos que nasce uma estrela. Então, vamos às perguntas, Ronaldo. Eu quero muito, tem muitas perguntas. Essa nova espécie está se espalhando pelo planeta, né, Ronaldo? Volta, vai mais para baixo, tem mais Exatamente. O que acontece, Cris? Como isso está sendo uma evidência, até para essas energias que estão vindo do Sol Central, né, de Alcione, né, da constelação de Cocheira, assim por diante, está despertando toda a humanidade. Só que o que acontece é o seguinte, para ter uma ideia na parte científica, o professor San Sheng, que é do Projeto Genoma Humano, também chegou à conclusão, dessa hipnoterapeuta, de que existe uma parte do DNA que é extraterrestre. Então, isso é a ciência, pessoal. Vocês pesquisem, tá? Nós vamos colocar isso no nosso blog, a gente vai colocar isso no nosso grupo do Facebook, mas pesquisem. Então, deixa eu abrir um parênteses, Cris. O nosso internauta comentou sobre avistamentos de OVNIs. Eu quero colocar duas questões importantes. Por que é difícil enxergar um OVNI? Simplesmente porque eles estão em outras dimensões. Quando você tem uma capacidade mediúnica ou psíquica, é mais fácil se enxergar esses objetos. Quando não, e é essa época que eles estão se manifestando, para quê? Para que a população tenha mais noção, né? Se acostume da presença desses mesmos irmãos maiores, tá? São irmãos maiores porque cuidam da gente. Outra coisa, se procura luzes no céu, se tem a questão de saber se existe ou não vidas de outros planetas e se esses seres irão vir. Pessoal, eles já estão aqui há muito tempo, eles não saíram daqui, tá? Tem seres extraterrestres que vivem aqui conosco dentro da Terra, que são os intraterrenos, tem os seres também que estão vivendo debaixo, lá nas profundezas dos mares, e como tem seres que estão entre nós, sabia disso? E das interdimensões. E das interdimensões. Só um parênteses, desculpa te cortar. A tribo Hopi, entrevistei o pessoal da tribo Hopi junto com a Kátia Gaia, quando nós fizemos a Mítica e Fé uma vez, o que eles disseram? Porque é interessante que a transcomunicação você capta seres que estão no interdimensional. E por que a filmadora capta? Né? Primeiro que a filmadora não tem crença religiosa nenhuma, ela vai pegar o que está aparecendo ali pronto, né? Porque ela tem uma lente de infravermelho e uma coisa que nós não temos nos nossos olhos, nós conseguimos enxergar até determinado ponto do infravermelho, até determinado ponto do azul também, do violeta. Sim, violeta. Então, o que ocorre? A lente das câmeras, elas estão captando mais e mais esses seres, porque elas têm essa frequência de captação. Então, cada vez mais nós captaremos sim. O que ele disse, esse cara da tribo Hopi? Eles estão aqui. Muitas pessoas não conseguem vê-los. Mas nós conseguimos enxergá-los porque nós acostumamos a frequência deles. Então, assim, isso a gente vê hoje, que a tecnologia está nos ajudando e muito. Meus gatos estão invadindo aqui. Esse aqui é o Pipinho, tá? Meu gato lindo que eu amo. Então, é uma questão apenas de frequência. Mas a gente está, os nossos olhos também, você pode ver, as crianças agora estão sempre nascendo com os olhos um pouco mais amendoados, porque para captar outras, vem para cá, gato, para pegar outras frequências de onda, entendeu? Nós temos um gato querendo invadir o recinto aqui, porque eles estão sempre do nosso lado. Aqui na verdade, os gatos, vocês sabem que eles têm uma sensibilidade às frequências, né, de vibrações. Então, por isso que eles ficam aqui ao nosso redor. Aliás, temos uma felina aqui, que é a Cris. Mas só para complementar o que a Cris está dizendo, essa questão das naves, ou da observação delas, é que nossos equipamentos eletrônicos têm essa capacidade de enxergar outras frequências, né, do espectro da luz, por exemplo. Por isso que, com a nossa idade moderna, né, com esses equipamentos tecnológicos, a gente consegue observar mais esses objetos. Só que isso também está acontecendo com as pessoas. As pessoas começam a relatar mais, e eu já comentei algumas vezes aqui, são 10 milhões de avistamentos que foram, né, revelados de alguma maneira durante esses 40 anos aí, né, 50 anos,
Isso vai aumentar, pessoal. Um internauta aqui perguntou para nós em relação ao que nós achamos sobre a data limite 2019 de Chico Xavier. Quiser comentar um pouco, Cris? O que você acha sobre Bom, isso? primeiro assim que eu assisti o Pinga Fogo, eu tenho inclusive, eu ganhei de presente, né, o documentário Pinga Fogo. O Chico Xavier, em nenhum momento, ele fala que vai acontecer um contato físico com esses seres. Ele fala de uma aproximação. Essa aproximação já está acontecendo faz muito tempo. E é claro também que pela agenda do próprio Eric Von Däniken, fazendo uma analogia entre Chico e Eric Von Däniken, que para mim são duas assumidades, cada um dentro do seu papel, tenho muita admiração pelos dois. Uma coisa é clara, essa aproximação vai ocorrer por dois motivos. Primeiro motivo, o ser humano está tomando mais consciência do seu papel no mundo. Tanto que a gente vê que tem uma turminha ainda ruinzinha, ainda. Sim. Não é ruinzinha, não, uma turma inconsciente. Eu não vou usar o termo. São ignorantes, né? Como diz o JC dizia, perdoa porque eles não sabem o que fazem, né? Porque a hora que começar a entender, e toda ação tem uma reação, e é impossível que tudo que a gente faz tem um preço a pagar, né? Seja positivo, seja negativo, tudo volta, né? Exatamente. Então, assim, as minhas considerações das questões de 2019 é que o que pode ocorrer é uma aproximação, mas eu penso que o contato massivo com os Essassanes, que são seres cabeçudos, assim, que nem meu amigo Ronaldo, mas a cabeça dele é um pouquinho maior, porque o Ronaldo não é alienígena, né? Vocês sabem disso. Eles vão chegar entre 2025 e 2030. Eu conversei muito com o Eric Von Däniken. Ele fala que, inclusive, que a própria igreja não sabe direito como lidar com isso, porque vai ser um divisor de águas. Ele não vê a igreja como algo negativo, etc. Mas ele vê que o homem está equivocado em suas crenças, entendeu? Que Deus é muito maior. Mas você acredita em Deus, Eric? Vocês podem ver nos vídeos. Ele diz, eu sei que existe Deus, fui criado num colégio de padres, mas não posso acreditar nessa religião que foi instituída, de um Deus tirano que está aí e que nos barra a todo instante. O que ele disse é o seguinte, que até 2025 nós teremos novidades. E por que eles vão aparecer gradativamente e vai haver essa aproximação que o Chico falava? Até porque eu conheci o Chico pessoalmente, pois eu quero contar uma coisa que aconteceu que foi muito fantástico. Eu tenho certeza que ele também não era daqui. Uma vez tinha um amigo que trabalhava lá em Uberaba com o Chico, dizendo que o Chico sabia que ele era de fora, que ele vinha de uma constelação chamada Apônios, e ele tinha muita dificuldade até no soma, né, de estar vestido com essa veste terrestre. E se você olhar para o corpo do Chico, para o rosto dele, a característica dele é totalmente diferente, né? É totalmente... Chega a ser até desproporcional, se você olhar. Principalmente a parte cerebral, tá, gente? Mas, assim, uma pessoa, assim, boníssima, né? Que eu penso que ele honrou de todas as formas o que ele dizia, né? Isso para mim que eu acho que é legal, a pessoa honrar o que faz, o que pensa, o que pensa. Né? É a coerência que a gente fala, que é tão necessária, né? Eu acho que essa aproximação já está acontecendo e vai ser gradativa cada vez mais, as mídias estão se abrindo, nós estamos aí também já com um projeto meio que internacional e o Ronaldo aí, então assim, a gente está vendo que cada vez mais as mídias que antes nem ligavam para esse assunto estão noticiando. Né? Eu achei interessante que há 8 anos atrás, eu mesmo comecei a fazer um programete, porque era uma ideologia minha levar esse assunto para a internet, e logo agora nós já estamos em TV aberta, que é a NET, né? Então, assim, eu vejo que há uma expansão. Então, as pessoas, os governos, os religiosos têm interesse nesse assunto. Então, queira ou não, quanto mais a gente tiver interesse nesse assunto, quando a gente olha para o mistério também acaba olhando para a gente. Então, se a gente tem interesse nesse assunto, eles também têm interesse em nós. A coisa não é unilateral, né? A coisa tem uma sintonia, né, Ronaldo? Perfeito. Aqui tem um internauta que está comentando sobre a questão da nossa formação como seres originais, tá? Então, nós já comentamos também, nós somos pura energia, né? Nós somos constituídos dessa energia, nós experimentamos as nossas ações e reações e atividades em diversos planetas, com as suas próprias densidades. Então, pessoal, sim, nós somos, multidimensionais, e uma das dimensões que nós estamos manifestando é a terceira dimensão da Terra. Então, por isso que a gente tem uma situação de déjà vu, né, ou déjà vu, que você tem uma sensação de que conhece alguém, de que você já esteve no ambiente, já passou por aquela situação, mas por quê? Nós somos que nem camadas, que nem folhas de papel, ok? Em multidimensões. Então, se nós somos energia, nós estamos participando dessas dimensões.
Então, por isso essa sensação, cada vez mais, com esse tempo já está avançando, de que a gente está conectado a tudo. Vocês já tiveram uma sensação aí na sua casa, que você consegue perceber cada vez mais o ambiente que você está? Isso lá no passado, quando você era num ambiente que não era muito bom, o que você fazia? Esse ambiente não é para mim. Não é isso? Então, naquela época era mais leve, agora a coisa é concreta. Se não bateu com a sua vibração, frequência, você simplesmente sai desse ambiente ou você desconecta de pessoas. Vocês, internautas, já passaram por uma situação de desconexão? Ou seja, vocês, amigos ou pessoas que você se relacionava um tempo atrás e que hoje não faz mais parte do seu ciclo, né, de relacionamento? É simples. É a parte de conexão vibracional. Você está vibrando já uma outra coisa, você já está com a mente expandida. Se vocês, internautas, arrisca dizer, se estão nesse canal, né, está aqui assistindo essa live, é porque você já tem uma centelha, cada vez está mais forte e cada vez mais enxergando além desse nosso mundo terceira dimensão. Quero mandar um beijo para o Leandro Mactup, que está plugado a nós. Eu desejo que a esposa dele melhore cada vez mais rápido, né? Porque eu sei que o Leandro teve um probleminha com a esposa. Muita luz a esse felino aí do Rio de Janeiro, queridão, né, da gente também. E eu queria contar uma história que aconteceu comigo com o Chico Xavier. Eu sempre estive, desde criança, estive em volta com um negócio de espiritualidade, até porque minha família vem de família kardecista. E o Chico me impressionou muito, porque ele veio numa reunião em São Paulo, e eu pensava, eu nunca comentei com ninguém, se o Chico Xavier me desse um abraço, já tinha valido meu ano inteiro, porque um abraço daquele homem, né, ele era um cara muito iluminado, né? E eu fui para esse ambiente, fiquei na minha, trouxeram ele para São Paulo numa reunião. Eu lembro que eu estava até bem constrangida, porque o pessoal era classe A, né, e eu estava junto com um amigo, né, mas não comentei com absolutamente ninguém sobre essa questão do abraço. Gostaria de receber um abraço do Chico. E o que aconteceu? O Chico Xavier, adentro naquela sala, ele ia fazer uma reunião, uma conversação que ele ia ter com aquelas pessoas. Aí ele comentou, ele dava a mão para as pessoas, né? Chegou em mim, ele me abraçou. Aí ele falou no meu ouvido assim, tá feliz, filha? Conexão total. Eu não conseguia responder, eu fiquei tão emocionada que minha lágrima pingou, porque assim, a energia dele era uma energia de muita... de um ser... uma tranquilidade, uma paz. Não, ele transmitia uma coisa assim que é fora... E eu não sou de chorar não, Ronaldo, não sabe, eu sou sagitariana nata, com ascendente aquários, brava, que eu sou uma leoa, entendeu? Mas assim, me emocionou muito a captação amorosa que ele teve, sabe? Então, assim, o que a gente percebe, existem médiums e médiums, né? Existem pessoas muito sinceras com a espiritualidade, e eu penso que a espiritualidade atua da mesma forma com as pessoas que são sinceras, né? Vai trazer espíritos sinceros, bondosos, né? Éticos. Mas o contrário também é verdadeiro. E a gente sabe disso que a gente percebe muita coisa por aí. Eu tive uma experiência também com uma das pessoas, uma dessas meninas que trabalhavam... o pai mandou essa menina para esse pesquisador dessa universidade aqui em São Paulo. Então, o que aconteceu? Até eu tentei fazer até uma matéria com eles, mas como é criança, eles não permitem mostrar o rosto, não deixam, e tá certo, né, Ronaldo? Claro. E acho que vai até prejudicar até o desempenho também deles perante a sociedade. Mas uma dessas crianças, que foi uma outra experiência que eu tive, uma delas, o pesquisador dizia o seguinte, a garota está aqui porque, quando criança, o pai jogava a enciclopédia Barça, né? Já não se usa mais, jogava para a criança ficar lendo, né? Lendo. E o que aconteceu, num determinado momento, essa menina com 3 anos de idade pergunta para o pai assim, por que cortaram o pescoço da Maria Antonieta, pai? Olha, veja bem, uma criança de 3 anos. Por que cortaram o pescoço da Maria Antonieta? Né, naquela de Bastilha. Sim. Aí o pai ficou passado, ele falou, gente, o que está acontecendo? Aí começou a perguntar mais para ela, interagir mais com essa criança. E essa criança tinha um conhecimento, né, extraordinário, entendeu? E essas crianças já estão aqui faz muito tempo, sim, sabe? E essa universidade pesquisa, bem fechadamente, essas crianças. Né? Então a gente fala, não, isso é só coisa do filme X-Men, entendeu? Não é verdade. Sabe? Existem pesquisas sérias sobre mediunidade, sobre crianças índigos, criança cristal, sobre glândula pineal, sabe? Pesquisadores sérios pesquisam esse assunto, né? É uma coisa muito séria, sabe? Então, gente, quando eu falo, a ciência tem coisas também que ela é tão dogmática e chata, né, quanto a religião.
e tem tantos paradigmas quanto a religião, mas é legal que ela também vem quebrando algumas crenças irracionais. E eu acho que um dia a unificação dessas duas forças vai ser ótimo, né? Vai beneficiar todo mundo. Então, pessoas como Chico Xavier, que ele não só... O Chico ele tinha uma coisa, que ele não era só médium, ele era mais do que médium. Sim, sim. Ele captava realmente... Agora eu vou contar uma história que aconteceu com a minha família. Nós tivemos um parente que ele ficou noivo, ele ia casar. O que ele foi fazer? Despedida de solteiro no Rio de Janeiro. O que aconteceu? Nessa despedida de solteiro, ele foi para o Rio com os amigos. Chegou no Rio, ele entrou, dizia os amigos que ele estava aqui, por aqui de água, ele fazia, levantava a mão, só que o outro amigo achava que ele estava acenando da água no rio. De repente ele afundou de vez, morte por afogamento. Essa parente da gente não se conformava, ela era católica, pela insistência toda, a família então leva ela até Chico Xavier. Então chega lá no Chico Xavier, ela queria ver se conseguia uma mensagem. Aí ele fala para a mãe que ele levantava a mão, ele deu o nome das pessoas que estavam em volta. Então, tem a questão de psicografia, também é muito séria. O Chico coloca o perfume dele, sem dúvida, tem o perfume dele. Querido irmãozinho, essa coisa é coisa da mentalidade de Chico Xavier. Mas o contexto em si, a mensagem em si, sabe? Falando exatamente quem estava no local. Os detalhes do cenário, de que forma que foi a morte dele. Ele teve um infarto, na realidade. Ele falou que não chegou a experimentar a água salgada do Rio de Janeiro. Que ele se sentiu mal, ele levantou a mão, o amigo acenava para ele, achando que ele estava brincando na água. Porque como que uma pessoa aqui no peito pode morrer afogada? Enfim, então eu não tenho dúvidas, não só pela transcomunicação instrumental, que me trouxe todas as certezas, mas pela projeção da consciência, que eu tenho a habilidade de sair fora do meu corpo, encontrar com pessoas, amigos da minha família, parentes que já faleceram, ETs, minhas comunicações com eles são totalmente em projeção da consciência. E também, né, por tudo que existe, não é possível que isso aqui seja um momento único da nossa existência, né? Eu tenho certeza, eu não tenho, as pessoas falam que você tem medo de morrer. Claro que eu não gostaria de morrer tão jovem, né? Eu viver mais uns 20 anos, 30 anos, quem sabe, chegar aos 80, né? Mas eu não tenho medo. Primeiro porque eu estou com a minha consciência em paz, eu acho que isso é legal. Fiz tudo que eu pude fazer até hoje de melhor possível. Não tenho intenção nenhuma de virar anjo, sei que é muito difícil, mas sendo crise de Pascoal já está ótimo. Não precisa ser muito mais, sabe? Eu me esforçando para ser eu mesma a cada instante, a cada momento, porque eu acho que as pessoas hoje, elas buscam ser tudo, menos elas mesmas, né? Elas buscam fora o que está dentro. Então, eu acho que essa é a nossa grande força, saber quem somos nós. E entender sim, que cada vez mais esse processo de compreendermos que somos todos híbridos e que temos potencialidades ainda não desenvolvidas, porque estão fechadas em crenças irracionais, né? Com medos absurdos, e que a gente vai abrindo ao longo desse tempo, né, cada vez mais as nossas possibilidades, né, Ronaldo? Com certeza. Eu tenho algumas perguntas, Ronaldo. Não estou enxergando você, ó. Não tem problema. É uma questão que a Sandra, né, ela cita aqui. Cris, tira uma dúvida. Já vieram os índigos, os cristais ainda vindo, e os azuis seria uma nova vinda ou já estão vindo? Nós somos, todos nós, pessoal, quero que vocês saibam, nós somos os nossos ancestrais aqui encarnados. Então, é claro, é um ciclo de reencarnação. Estão vindo, claro, crianças que se propuseram a vir de outras esferas para ajudar nesse processo evolutivo da Terra, que a Terra vai passar por cada vez mais um upgrade evolutivo aí. E quem não estiver engajado nessa evolução vai ficar do lado de fora, não vai enxergar muita coisa, né? Não vai conseguir participar de muita coisa. Então, eu penso que o momento é agora. Estão chegando, nós também estamos aqui, você está aí. Se permita ser mais do que você é, sabe? Se permita sentir quem você é. Às vezes eu pergunto para as pessoas, como você chama? Ela falou, quem você é? Ah, eu sou advogado, eu sou professor. A pessoa sempre é a profissão, nunca ela sabe dizer quem ela é. Então, essa pergunta que eu faço para você, comece a perguntar amorosamente para você, quem é você? Eu tenho certeza absoluta que a resposta vai vir de uma forma muito forte dentro de você. E você vai abrir uma conexão tão grande com esse ser divino que é você, que você toda hora massacra com um monte de culpa, com um monte de crenças irracionais.
Então está na hora de tirar as culpas e dizer, naquele momento eu sabia fazer aquilo. Era aquilo que eu sabia fazer. Hoje não, eu já sei fazer coisas diferentes, melhor. Né? É como uma criança que vem dando os primeiros passos. Então, aceite o que já foi, entenda o passado, né? Para que o futuro e o momento presente sejam compreendidos. Né? Eu penso que a resposta é a seguinte, as crianças índigos estão, os índigos já vieram desde lá de trás, tem índigos com mais de 80 anos, inclusive. Aí chegam os cristais, que é uma outra leva, né? Sim. São turmas, né? São turmas, E eu acho que nós voltaremos ainda para esse planeta, para viver esse novo tempo, tão desejado, tão querido por todos nós. Né? Por que está acontecendo todos esses processos de corrupção, de mostra de corrupção, né? De assassinatos? As pessoas estão escolhendo suas experiências pessoais e estão pagando pelo preço agora, porque agora nós sabemos que é uma época de justiça e de inovação planetária. Né? Então, acreditem nisso. Nós estamos sendo inovados pela luz solar, por todos os amparadores que estão em volta do nosso planeta, segurando essa onda para que não haja essa guerra também. Né? Isso é uma escolha nossa, né? Não é bem nossa, né? Isso é uma escolha de um governo oculto. Exatamente. E que teme nos manipula, né? Nos manipula, mas teme de medo de perder o poder temporal por meio da nossa aceitação da nossa consciência. Eles temem o poder da nossa aceitação da consciência. E eles vão perder esse poder temporal. Eles vão perder, porque eles estão jogando do lado errado. Mas para eles é certo, né? Aqui a Franci Rabelo, ela está perguntando o seguinte: por favor, comentar sobre os intraterrenos. Nós iremos discorrer disso numa outra live, tá? Tem muito material para a gente falar para vocês. Mas o que a gente pode dizer neste momento são seres de uma expansão de consciência enorme. Por que eles estão dentro da Terra? Para que eles não possam atrapalhar na nossa evolução consciencial. Então são seres maiores, né? Pensa num irmão maior que cuida da gente. Aliás, até em aspectos ambientais, são esses intraterrenos que limpam a atmosfera, que deixam, né, que arrumam a casa que a gente bagunça, principalmente com a natureza. Então tem vários aspectos, são várias cidades intraterrenas. São várias tribos e povos que nos ajudam e que, no momento da transição planetária mais forte, eles se farão presentes. Por quê? Porque eles vão resgatar algumas pessoas por mérito e por consciências, né, vibracionais, que se adentrarão nessas cidades e se manterão lá por um período até que o planeta Terra se realoque e que suas placas tectônicas, enfim, vai ter todo um aspecto de reforma do planeta, tá, pessoal? Não é somente da gente que está evoluindo ou se expandindo, o planeta também. Porque a questão da regeneração, para um mundo mais de expiação para a regeneração, são conceitos que cada doutrina vai falar, mas ao bem da verdade é o seguinte: é uma reforma na casa para que você viva melhor dentro dessa mesma casa, mas com você dentro. Tá? Um outro aspecto que eu queria colocar para vocês é o seguinte, em relação aos cristais e as pessoas aí, a equipe Índigo. Isso está ocorrendo de forma bastante intensiva desde 1980. Você que tem acima de 40 anos, 45 anos, você vai saber do que eu estou falando. O período que mais a gente lembra na nossa mente, mais tranquila, de paz, de uma certa alegria, anos 80. Eu arrisco a qualquer um da nossa idade a pesquisar isso. Eu e a que já pesquisamos, que lá no plano astral, no plano lá dos nossos irmãos maiores, que são os extraterrestres, foram quando essas misturas acabaram acontecendo para que agora, em 2018 e 2030, possamos interagir melhor com essa população que está aqui hoje, vivenciando a expansão da consciência. Então, lá em 1980, já acontecia isso. Para vocês terem uma outra ideia histórica, foram como, por exemplo, a queda do Muro de Berlim. Por que isso aconteceu? Expansão da consciência. É verdade, cada vez mais, sabe? A gente vai cada vez mais compreender as intencionalidades, sabe? De tudo que estão mostrando aí. Então, é bom a gente estar sempre muito ligado, perceber o que está além da fala das pessoas, sabe? Sinta o que está, e sinta a intencionalidade, sabe? Eu acho muito importante sentir as intencionalidades. Quanto aos intraterrenos, eu sempre me envolvi muito com o pessoal da eubiose, né? Que eu gosto muito, um beijo a todo o pessoal também da eubiose aí. Eu sinto que tem muitos intras aqui. Eu acho que já até, sem querer, acabaram uma vez, um deles tendo uma comunicação, não sei se foi sem querer não, foi uma coisa muito estranha, porque eu senti que ele não era daqui, sabe? Sim. Ele me olhava profundamente e, de repente, eu não virar de cabeça assim, o cara sumiu, sabe? Então, assim,
umas coisas, eu falo assim, poxa, será que é só comigo que acontecem essas coisas? Porque, assim, é como se eles estivessem por perto, olhando tudo que está acontecendo, né? Eu vejo também que esse momento agora é um momento exclusivo para que a gente comece a olhar para trás e falar, isso aqui já aconteceu, eu me perdoo por isso. O Ho'oponopono eu acho fantástico, viu, Ronaldo? Sim. Sabe? Que a gente entra numa frequência melhor. Coloca lá que tem mais uma pergunta, tem mais perguntas que eu quero fazer para o Ronaldo, gente, para a gente fazer essa pauta até o final. Se o pessoal falar, não tem começo, meio e final, vamos do começo, meio e final. Mas na verdade, Cris, antes de você fazer uma pergunta aí para mim, vocês sabem por que vocês, neste momento, depois de uma vivência com uma série de grupos de pessoas de relacionamento, você está sozinho? Já pararam para perguntar sobre isso? É justamente o filtro que está acontecendo neste momento de você não ter mais a ligação, né, energética, bioenergética de pensamento com aquela outra pessoa. Então, aqui o Fabiano coloca o seguinte, né, quando vocês viajarem de ônibus, metrô ou trem, observem as outras pessoas que estiveram sentadas sozinhas, embora o transporte esteja cheio. É incrível, é exatamente isso, Fabiano. Então, todo mundo está passando por esse processo. Eu estou passando, a Cris, muitos outros amigos nossos, né? Eu moro sozinho, né? Já tive as minhas relações aí com algumas pessoas, tal. Mas por que nós estamos sozinhos? Porque nós pensamos diferente. Nós já estamos num outro patamar consciencial. Não porque nós somos melhores, não. É porque nosso despertar está um pouco mais acelerado do que outras pessoas. E arrisco a dizer, internautas, vocês que estão aí, vocês vão acordar as outras pessoas. E um acordando o outro, uma hora vai estar todo mundo na mesma vibração. É isso aí, exatamente. E na realidade, assim, a gente nasce e morre sozinho, né? Então a gente tem que entender o nosso processo, às vezes, de solidão, compreender, né? Eu sou uma pessoa muito bem acompanhada. Eu tenho gatos, tenho cachorro, tenho uma pessoa comigo, sim, sabe? Mas assim, eu não tenho uma relação. Eu acho que a melhor relação é a relação de interdependência. Consigo mesmo. Sabe? Interdependência. Eu gosto de você, amo você, mas você pode fazer o que você quer, eu posso fazer o que eu quero. Porque uma relação, essa relação que prende, que nos massacra, não é mais legal. Tem mais uma perguntinha ali, Ronaldo. O Fabiano. O Fabiano sempre contribui com a gente com umas perguntas bem interessantes. Obrigado, viu, Fabiano? Realmente, as perguntas são bem pertinentes. Observei o fato de, a maioria das vezes, em transportes públicos, eu sentava sozinho e nenhum passageiro sentava ao meu lado. Achei isso bem estranho. Um dia um homem sentou do meu lado e eu senti imediatamente minhas pernas ficarem dormentes e um mal-estar terrível, que é a questão das vibrações. É isso aí. Na realidade, a gente acaba atraindo algumas frequências, às vezes, até por conta de alguns pensamentos, e o pensamento ele tem uma força violenta. Tanto tem essa força que no plano astral, qual que os liames negativos da depressão, de ansiedade, síndrome do pânico, são liames de pensamentos que ficam aqui no nosso cérebro, né, Ronaldo? Isso mesmo. Liames negativos mesmo, sabe? Então, é muito importante que a gente tenha uma frequência sempre de bem com a vida, sabe? Em todos os sentidos. Não é porque, você tem que estar de bem com a vida porque você vai morrer amanhã. Não é nada disso. Você tem que estar de bem com a vida porque a vida é um presente, já diz isso. É um presente. E outra coisa, não existe morte, né? Apenas é um estado diferenciado da mesma coisa, entendeu? A gente faz muito drama em questão à morte. É claro, a gente tem os nossos apegos, eu também tenho os meus, né? Eu perdi um cachorro há pouco tempo que eu pensei que tinha roubado mais da metade do meu coração. Mas aí eu entendo que ele está em outra dimensão e que a gente começa a se comunicar, entende? Isso com pessoas também. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Que a gente comece a abrir mão dos apegos, porque a gente não sabe o que vai ser daqui em diante, né? Tem mudanças para acontecer no planeta. Exato. E você aí, como filho das estrelas, como filha das estrelas, tem que ter essa noção que tudo isso aqui é o tempo da impermanência. Mas nesse tempo da impermanência, nós também estamos no tempo nós estamos no momento da inseparatividade. Ou seja, se eu e você, nós não nos dermos as mãos e fazermos as coisas juntas, em prol do todo, ninguém vai conseguir fazer sozinho. Nós precisamos de cada um de vocês para estarmos juntos, fazendo o que nós viemos fazer. Todos nós temos um propósito de vida. Essa força, essa energia criadora nos colocou aqui, nesse país, nesse planeta, para que a gente possa exercer nossa soberania espiritual juntos. Por isso que eu digo que juntos é o caminho dos fortes, sabe? E tudo que a gente passa é apenas uma experiência. Nós não estamos devendo. Uma pessoa que compreende o karma como uma dívida, eu fiz mal, vou pagar. Não é assim.
é uma dívida de aprendizado. Você não aprendeu. Sabe por que a gente às vezes se enrosca em relacionamentos ou qualquer outra coisa? Porque nós não aprendemos a lidar com aquela situação. Sabe? Então, Exatamente. enquanto a gente não aprender, o cenário continua, muda o cenário, mas vem outras pessoas para que o cenário continue o mesmo. Né? O cenário muda, mas entra outras pessoas, né, Ronaldo? Sim. Então, vamos usar nossa inteligência a nosso favor, né? E eu quero falar mais sobre aquelas, para a gente conseguir concluir nossa matéria. É o seguinte, a gente fez algumas perguntas, até pelas nossas pesquisas que nós realizamos, mas eu tenho uma pergunta para você, Cris. Ok. Você que é a nossa irmã estelar, felina, o que você vem sentindo nos últimos tempos agora, dessa mudança na sua vida, das pessoas que estão acerca de você? O que você pode nos dizer dessa experiência que você está hoje na Terra? Bom, primeiro que eu agradeço muito ao universo, a essa possibilidade de estar no aqui, no agora, né? Eu aprendi a desenvolver um sentimento fraterno com todas as criaturas. Eu sou incapaz de matar uma barata. Às vezes, eu tenho um gato que pega grilo na boca, as pessoas falam, pô, mas de novo você vai jogar o grilo na praça? É claro, vou fazer a diferença pro grilo, né? Não interessa se ele é um inseto, interessa que tudo que move é sagrado. E isso para mim importa. Para mim é um grande aprendizado. Eu acho que eu vim aqui para o domínio da minha esfera interior. Eu falo isso muito numa poesia que eu falo Filho das Estrelas, né? O que eu sinto cada vez mais, minha consciência ampliando, algumas coisas, né, acontecendo, mas como eu não gosto de circo, eu também não prefiro, eu prefiro também nem mostrar, né? O Ronaldo me conhece, nesse ponto eu sou uma pessoa muito ponderada, eu acho que quando você não tem... Eu sou muito ligada à lógica, o Ronaldo que me conhece há anos, racional, sabe, sou muito racional, não frequento religião nenhuma. O Ronaldo sabe que eu sou até meia dura com as questões religiosas, pode ser até um entrave meu, mas enfim, eu estou aprendendo também, sou uma aprendiz. Eu sinto que a minha condição de parapsiquismo está cada vez mais aberta, né? E sinto que isso me propõe outras possibilidades. Possibilidades, então, que eu nem imaginava que poderiam existir. Entendeu? Que eu nem imaginava. E sinto também, quero dizer para vocês, que eu sinto de verdade, nós estamos no limiar de um novo momento. E que neste limiar, a gente vai ter encontros com esses seres. Porque eles estão vindo sim, estão vindo de forma física. A NASA sabe, os governos do mundo sabem, e eu não estou preocupado em ver luzinha, porque o que eu vi é muito mais do que uma luzinha. O que aparece, para mim, em projeção, o que eu consigo ter contato em projeção mental, e até, às vezes, de forma física, exatamente, já me convenceu sobre tudo, entendeu? As pessoas falam, você tem necessidade de provar? Não tem mais necessidade de provar nada. Porque eu precisava experienciou, provar. Né? Eu experienciei. Quando você experiencia, você não faz disso um circo. Começa aí, você não começa a fazer disso um circo, porque você sabe que a coisa é séria. Você quer saber se a pessoa está falando sério, você não faz circo com esse tipo de assunto. Não faz disso uma chacota, nem brinca, a coisa é séria. Assim como espiritualidade, no meu ponto de vista, é extremamente sério. Porque eu presenciei, o Ronaldo sabe, porque ele frequentou os mesmos lugares que eu frequentei. É uma coisa extremamente séria. Então, nós temos que levar a coisa séria com respeito. Né? A gente também percebe o lado negativo que existe para nos tirar do caminho. Que existem muitas coisas que vêm mesmo para querer tirar você da sua jornada. Então, você tem que estar atento. Mas sinto que novas possibilidades estão abrindo. Eu sei, eu tenho certeza que eu tenho um DNA ligado, seja com que raça for, mas porque a coisa comigo vem desde criança. Se você não assistiu o Fator Paranormal, entra aí no Cron TV, eu conto a história da minha vida desde criança. Desde criança. Mas tirando a mistificação de fatos. Eu gosto da coisa nua e crua. Sabe? Então, assim, não só comigo, eu percebo que as pessoas que estão ligadas ao processo de ufologia, de espiritualidade, porque espiritualidade não é religião, gente. Espiritualidade é um processo interior de autoconscientização, de autoconhecimento, sabe? Não adianta você ficar rezando o dia inteiro, ou ir numa igreja de final de semana, e matar cachorro, gato, xingar todo mundo. Não adianta. Tem que realmente assumir. As pessoas falam, eu falo isso, as pessoas até acham comigo, você fala que Jesus não está no comando. Olha, ele vai estar no comando da sua vida o dia que você agir de acordo com o que ele te ensinou. Sabe? Porque falar sobre Jesus Cristo, falar sobre outros grandes avatares, e não ter realmente... Né, uma boa prática, né? Uma firmeza de andar. Não é virar santo, não, porque eu sei que virar santo deve ser um negócio difícil, sabe? Eu não tenho essa intenção, né? Eu tenho um lado mais felino mesmo, que eu dou patada do que qualquer outra coisa.
mas eu vim para dominar essa fera que existe em mim. O Ronaldo sabe disso, me conhece há muito Sim. tempo. Então, eu acho que você também. Todos nós temos o nosso lado sombra. A gente aprender com esse lado sombra e fazer da sombra o nosso aliado de crescimento. Que existem híbridos aos montes, desenvolvendo parapsiquismo. Estive em contato direto com a Gilda Moura, tenho ajuda uma grande queridona aí nossa, né? Inclusive me ajudou bastante no meu caso de abdução. As coisas estão aí. Mas a gente tem que tomar cuidado com o que a gente mexe. Falei para o Ronaldo, as pessoas vão mexendo com coisas espirituais, elas não sabem com o que estão mexendo, porque está no oculto. Você não está vendo? O cara pode estar falando, eu sou fulano Beltrano, e ali, se você não consegue entender sobre bioenergias, você não consegue sentir. E identificar esse ser. Identificar esse ser, e qual a intencionalidade dele, não mexa. Se você ainda não tem essa possibilidade, esse conhecimento, não mexa. Porque realmente nós somos feitos macacos mesmo. A gente coloca a mão em cumbuca, depois para tirar, não, é complicado. É difícil, né? É difícil. Uma das habilidades que pode se estudar e pode se utilizar é a projeção astral ou projeção consciente. Porque muitos falam para vocês, eu tenho certeza, internautas, do que acontece do outro lado, de quem deixa de ser. Não é mais inteligente se você tiver acesso a essas informações. Muitos desses avistamentos, ou mesmo as presenças desses seres extraterrestres no planeta, que são confirmados pelas pessoas, é em projeção astral. Vocês sabiam disso? Então, é uma outra forma de acessar essas dimensões. E quando você experimenta através da projeção astral, você não tem mais dúvidas, porque é você que experimentou. É uma vivência, né? É uma vivência. A Sandra Magoga diz assim, Cris, sabe o que está acontecendo comigo? Antes, nem tanto. Estou sofrendo muito com a maldade que o humano trata os animais. Olha, Sandra, vou falar uma coisa. Não é só você, não. Eu também, mas eu já fui mais ignorante. Agora estou tentando não entender, mas assim, estou tentando não partir para a briga, porque eu trabalho com proteção animal aqui em Santo André e eu vi coisas horrorosas, inclusive estupro de animais. Então, assim, o que eu faço? Eu uso a lei que existe aí a meu favor, sabe? A gente retira os animais, a gente ajuda no que pode, porque não adianta também a gente ficar se sentindo mal e ficar de mãos atadas. Se você realmente tem esse sentimento, vai e ajuda. É que nem há pouco tempo, uma pessoa veio dizer assim para mim, Cris, o animal lá em cima está passando fome, não sei o quê. Eu perguntei, você já levou alguma coisa para ele comer? Eu não. Eu falei, então, mas você viu que ele estava passando fome? Que horas que você viu isso? 9 horas da manhã. Eram 3 horas da tarde, era que eu estava chegando da TV. E a pessoa, eu falei, então ele deve ter morrido de fome, vamos lá agora. Na hora eu fui, inclusive no meu carro, eu levo ração e levo água dentro, né? Porque os animais é uma forma da extensão da divindade, gente. Se a gente não conseguir respeitar o animal, é muito triste para o ser humano, porque isso realmente traz um karma negativo para toda a humanidade, sabe? E quem não respeita animal não respeita ser humano, gente. Essa é a verdade. E outra coisa que eu vi no Facebook esses dias que me chocou muito, a mãe dá um cachorrinho, filhote, um Yorkshire, uma criança, a criança acha que é um brinquedo, ela pegou o cachorro e começou a girar com a coleirinha. Ninguém avisou, né? Ninguém avisou. Gente, cachorro, gato, animal não é brinquedo. O pai que dá um animal para uma criança, ele tem que estar junto. Porque com aquele animal a criança vai aprender o amor incondicional, o perdão incondicional, a troca, o cuidado. A fidelidade. Sabe? E eles sentem dor, gente. Eu sei que você que está me ouvindo fala, tá falando que sente dor? Claro que sente dor. Opa. Então, vocês têm que comunicar a seus vizinhos que têm criança que eles sentem dor, que eles não são brinquedo, sabe? Que eles, sabe, eles são seres maravilhosos, mas que eles também têm que ter cuidado, né? A criança não fez por mal, a gente sabe disso. Fez por ignorância, porque não foi ensinada. Mas tem criança que já vem com a índole ruizinha de outras vidas, sim. Tanto é que tem a psicopatia, né? Exatamente. Que é identificada desde criança. E precisa ser tratado, o pai tem que estar de olho. Então, gente, vamos cuidar, sabe, com carinho, das coisas que Deus coloca no nosso caminho. Eu fico muito triste quando eu vejo alguma situação, eu tento interferir, sim. Porque a gente falar, eu me sinto mal, mas a gente não fazer nada também não adianta. Se cada um de nós, ao invés de falarmos, criticarmos, ao invés de a gente se colocar em favor daquele que está sendo maltratado, não só de animal, de criança, de velho. Há pouco tempo eu estive nas lojas americanas, eu quase arrumei uma treta com um cara, porque ele estava com o filho no colo, o filho não tinha nem 6 meses, começou a chorar e deu um tapa na cara do moleque. Eu chamei a polícia, Ronaldo. Minha mãe falou, sem encrenqueira, não é encrenqueira. A gente tem que fazer valer os direitos. Exatamente. Sabe? Porque senão a gente não muda esse comportamento doentio da raça humana. Sabe? Faça valer seus direitos.
Uma vez aqui no conjunto que eu moro, o que aconteceu? O cara estava com um burro e estava com um portão na carroça. O burro ajoelhou ele dando chicotada. Eu pedi para ele parar de dar chicotada, ele não parava. Uhum. Eu parti para cima do cara, tirei o chicote com a mão dele e chamei a polícia. O que aconteceu? O burro foi recolhido pela prefeitura. Aí todo mundo falou, coitado, ele perdeu o burro. Não, coitado não, ele mereceu perder o burro, ele não sabe cuidar. Gente, é como nós. Se a gente não sabe cuidar do nosso planeta, a gente não merece viver sobre ele. Pensa nisso que eu estou falando para vocês. Olha o que nós, enquanto raça, nós estamos causando para o nosso planeta. Por ganância, por um progresso, um dito progresso desmedido, que não vê, mesquinho, que passa por cima de toda a diversidade. Então, está na hora da gente abrir os nossos olhos. Nós somos mais do que esse corpo físico. Nossa consciência é muito mais do que está aqui dentro dessa caixa craniana, né? E, como diz o nosso querido, como ele chama? Djavan, apenas ser homem não basta, não bastaria. Tem que ser mais do que isso. Ser humano, de humanidade, que nós temos sido atualmente, desumano. Um deusinho que não tem humanidade, que passa por cima de qualquer criatura, qualquer semelhante, para conseguir seus objetivos. Enquanto nós não nos conscientizarmos que a gente não precisa disso, que a gente vai ganhar muito mais se nós nos unirmos em prós um dos outros, nós não vamos mudar o panorama do planeta Terra. E sabe o que vai acontecer? Quem não serve para servir nesse planeta, não serve para ficar nele também. Essa é a lei de ação e reação. Se você não cuida do que você tem, você perde. É tirado de você. Entendeu? É simples assim. Por que você acha? Vou fazer uma pergunta para vocês. Nas pesquisas de EQM, eu vou falar uma coisa interessante. Sim. Raymond Moody, ele pesquisou as pessoas que chegam no limiar da morte. Por que as pessoas que mataram muitas pessoas, quando chegam no limiar da morte, elas ficam só mais um tempo e elas morrem? Por 2 motivos. Primeiro motivo, ou é por autoculpa. Segundo motivo, porque elas não conseguem viver mais na sociedade. O que aconteceu? Está vindo índigos, tudo, mas abriram também a porta para uma reencarnação massiva, para ver para dar oportunidade de regeneração a todos os espíritos que estão aí. Mas tem alguns que não são ainda muito bélicos, né? São primitivos até na forma de pensar. Então, gente, isso já está sendo separado. Isso já está bem diferente. Já, né? Então, você pode ter certeza, está para acontecer muita coisa, mas você, como um ser das estrelas, que eu sei que eu sei que você vai causar grande diferença. Eu quero só fazer mais uma pergunta daquele questionário, Ronaldo. Então, a gente terminou aquelas perguntas, na verdade, né? E agora eu vou lançar uma última pergunta para ela. Vou lançar para ele também, se começasse esse bate-papo. Porque o que acontece, Cris? Você hoje, como um ser consciente dessa sua questão híbrida, que você é um ser extraterrestre também, o que você acha que você pode contribuir com o planeta? Não só esse trabalho que você faz, mas qual é a contribuição na sua família, por exemplo? O que você pode ajudar? Olha, eu tento ser um agente transformador no meio que eu vivo, porque assim, é muito fácil as pessoas falarem de consciência, mas com o seu próximo, mais próximo, elas não exercerem consciência. Isso. O que eu tenho visto é muitas pessoas falando muito bonito, mas na hora de exercer consciência, a gente acaba não exercendo. Então, assim, o que temos que fazer? Começar dentro da casa da gente, com os mais próximos, com os amigos. Porque falar de consciência e querer mudar o mundo é muito lindo, mas é dentro da casa da gente que a gente começa dando exemplo. É nas famílias. É nas famílias, é com os animais. Olha, cheguei a ter 16 gatos de rua, porque a pessoa jogava, porque sabia que ia ficar. E eu não conseguia depois dar, porque eu me apego mesmo. Eu tenho essa coisa de apego, ainda que eu tenho que trabalhar. Uhum. Mas assim, um ajudando o outro. Porque isso serve de exemplo. Por exemplo, eu tenho sobrinha neta de 2, 3 anos, o Ronaldo conhece. Sim. Então, a gente passa esse amor, esse jeito carinhoso de gostar de animal para eles também. E eles trazem isso também à tona, sabe, Ronaldo? Uhum. Sabe? Por exemplo, eu tenho uma sobrinha neta de 2 anos, eu pergunto para ela assim, dá sua cachorra para mim? Não, ela é meu amor. Uhum. Entende? Então, assim, isso eu quero deixar transmitido para toda geração que eu passar, em qualquer lugar, porque, assim, o planeta Terra, ele é maravilhoso. E a energia criadora nos colocou 99%. E só falou o seguinte para cada um de nós, cuida. E nem isso a gente está sabendo fazer.
Então, por isso que eu digo toda hora, até uma frase de música, né? Cuida com carinho das coisas que Deus colocou do seu caminho, porque se a gente não olhar com carinho, a gente não merece estar aqui, porque esse planeta é maravilhoso, é um planeta que tem tudo, é abundante. Então, assim, a crise de Pascoal veio para se conscientizar, ser uma eterna aprendiz e dividir tudo que eu aprendi com vocês. E exercer isso que eu digo no meu dia a dia, senão não tem valor nenhum. Nenhum. Eu tive uma situação muito surreal com uma pessoa de uma TV aí, que é uma TV bem grande, e ela falou para mim assim, você é louca, você vai salvar um animal de rua, o animal estava lá na 23 de maio, eu saí correndo, eu quase fui atropelada, mas quando você tem amparo, Sim. Porque o animal é importante, né? O que faz uma pessoa pensar que a vida dela é mais importante que a vida de um animal? Eu fico me perguntando, o que faz uma pessoa pensar que a vida dela é mais importante que a vida de um animal? Tudo que move realmente é sagrado. Se você tiver esse conceito, você muda tudo que está ao seu redor. Seja exemplo nessas situações. Sabe? A gente vai largando, sabe, certos vícios, que nem comer carne é um vício, eu já estou largando, devagar estou largando. Porque não é fácil, você vem habituado desde os 3 anos a comer carne. E sabe por que a gente é habituado a comer carne, Ronaldo? Embora a gente não tenha estômago de carnívoro, nós nos tornamos carniceiros, né? Porque carnívoro é o leão, né? A pantera, que come a carne ali, ele mata o animal e come na hora. Mas nós somos carniceiros, que nem um abutre. Exatamente. Nós somos carniceiros, você sabia disso? Fiquei chocada quando eu fiquei sabendo. Porque é um vício para manter a nossa agressividade. Isso mantém o nosso subcérebro reptiliano sempre em alerta. Né? Nós temos aí, eu conversei com o Depati Sankaraveda, ele falava muito da Torá, eu acho muito interessante a Torá, porque tem muitas verdades contidas ali. E ele diz o seguinte, que essa questão teve seres que, quando estavam fazendo o projeto Adão Kadmon, que é um projeto que está na Torá, o que aconteceu? Uma raça reptiloide foi lá e colocou o seu gene ali. Então, muitos são Ixins, que são seres mistos com anjos, aí, que eles chamam de anjos na Torá, que são alienígenas do bem, e outros não. Outros são meio seres humanos, meio são reptilianos. Não, todos são híbridos, os dois são híbridos. Nessas raças. Todos são híbridos, pelo que ele falou. Só que um é híbrido de uma raça positiva, outro de uma raça negativa. Mas nós temos, sim, nosso DNA reptiliano que está aqui, ó, nesse subcérebro instintivo, que nos faz apenas enxergar amigos ou inimigos, não tem meio termo. Então, o cara está nervoso no trânsito, te levantou um dedo, você já vai lá e quer dar um tiro na cara do cara. Então, vamos moderar, não dar tanta vazão, tirar a lente, sabe, Ronaldo? Sim. A lente de aumento dos olhos, porque nós temos mania de aumentar a situação, né? Vamos tirar a lente. Vamos ficar na paz, gente. Eu acho que na paz, se a gente conseguir a paz interior, a gente consegue apaziguar tudo que está à nossa volta. E ame tudo que está ao seu redor. Preserve tudo. Porque você, eu, Ronaldo, todos vocês que estão nos assistindo, vocês são verdadeiros agentes transformadores da sociedade. Vocês não são qualquer pessoa. Sabe por quê? Senão vocês não estariam ligados a esses assuntos de consciência. Sabe, nós estamos na mesma frequência. Essa frequência é de quem quer que esse planeta realmente seja apaziguado, serenizado, amparado, né? E que haja sempre o melhor para todos. Não há por que ter diferenças sociais. Nós temos todas as cores no nosso DNA. Vermelho, branco, preto, amarelo. Temos todas as cores. Eu tenho muito orgulho de ter todas essas cores. E tenho muito orgulho também de ser brasileira, porque o Brasil tem um papel fundamental. Amo todas as pessoas. Eu não me afasto das pessoas. Às vezes as pessoas não aguentam também, né? Porque a gente tem uma outra visão, a pessoa fala, nossa, você está me olhando. Às vezes até o olhar teu parece que a pessoa está se culpando que está olhando para a situação. Né? E não é. Mas quando mexe com o animal, infelizmente, meu nível de evolução vai para o calcanhar. Eu queria falar para vocês, porque eu fico muito brava, porque animal é um ser indefeso, ele não sabe dizer, entendeu? O máximo que ele pode fazer é avançar. Né? Então, assim, eu protejo mesmo. Eu vim para ser zeladora planetária, esse é o meu papel. E ajudar a transformar esse planeta em algo melhor para a humanidade, sabe? Para toda a humanidade.
independente da questão racial, social, financeira. Isso aí é para mim tudo bobagem. E o seu papel, Ronaldo? Vamos lá, agora um bate-bola aqui. Não, eu concordo em tudo que você falou. Realmente, todos nós aqui, inclusive nossos amigos internautas, né? Nós somos agentes transformadores. Só que para a gente fazer esse trabalho, a gente tem que estudar. E muitas pessoas não gostam de estudar, não é verdade? Pessoal, estudem, né? Pesquisem. Vão de encontro ao seu interior e vocês vão começar a descobrir coisas incríveis sobre você. Só que aplica isso primeiramente na família, porque é difícil lidar com a família, não é? Tem muitas barreiras, tem muitas situações. Mas, se vocês conseguirem ajudar a família de vocês, os amigos, as pessoas mais próximas, você vai acender a luz dessas pessoas. E essas pessoas vão acender outras luzes. E, de repente, nós estamos todos iluminados, né? Pela consciência. A iluminação, a verdadeira iluminação, é a consciência. Por isso, fiquem atentos. Porque os nossos papéis, eles vão se solidificar nesse planeta, que vai se tornar um planeta maravilhoso. Só que para reformar uma casa com nós dentro, dá um pouco de trabalho. É uma confusão. E a confusão também passa, pessoal. Tá bom? A gente vai ter que encerrar, então, a nossa transmissão. Sem dúvida. Né? Pessoal, é uma honra enorme estar com vocês aí. A gente agradece aí o tempo que vocês disponibilizaram para assistir esse vídeo. Se vocês puderem compartilhar, vamos todos juntos aí ampliar esse movimento de consciência na Terra, que com consciência a gente vai chegar muito mais longe. E a gente vai fazer desse mundo um mundo melhor para todo mundo, para todas as espécies. Sejam vocês que estão ouvindo essa live, os protetores da Terra, os verdadeiros zeladores do planeta. E olha, quando dizem lá na Bíblia que tem uma parte assim, muitos serão chamados e poucos escolhidos. Mentira. Todos serão chamados, mas poucos se escolherão. Se escolhem. A opção é sua. Vem com a gente nessa jornada, gratidão pelo seu tempo. Eu amo cada um de vocês que entrou. Um beijo aí de coração para cada um de vocês. Tenho muita honra de estar aqui com meu irmão, meu querido amigo Ronaldo Monteiro, que já conheço ele há anos-luz. E um beijo grande a todos vocês. E olha, quarta-feira eu estou no Enigmas, terça-feira com o Ronaldo, e com muitos trabalhos aí na mídia, inclusive mídia internacional, que nós estamos adentrando, vocês vão ter muitas novidades. Nós vamos aprontar coisas muito boas aí para todos vocês. E para aproveitar, pessoal, entre no crontv.com, onde todas as informações serão divulgadas, tá? E também no nosso Facebook. E também gostaria de lançar um desafio até para a Cris aqui, que a gente vai lançar um evento presencial, onde nós estaremos à disposição de todos para uma abraçoterapia. Você quer ser abraçado? Você quer ressentir o nosso coração, nossa energia? Nós queremos sentir de vocês. Porque vocês não estão sozinhos. Estamos todos juntos nessa jornada. É isso aí. Porque juntos, Ronaldo, juntos é o caminho dos fortes. É isso aí. Pessoal, muita lucidez em cada ato. Tá? Muita lucidez. É isso que eu peço a vocês. Olhe, pense, depois haja. Pense, reflita e depois que você vai agir. A gente não tirar impulsividade nesse sentido, que não faz bem. Até a próxima live, pessoal. Vem com a gente nessa jornada. Um grande beijo a todos vocês. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.